Capítulo 183, Trabalhando com bancos de dados locais, 14. Trabalhando com bancos de dados locais, uma parte essencial do desenvolvimento de aplicativos é a gestão de dados. Em muitos aplicativos, é necessário armazenar informações de maneira persistente para que possam ser acessadas mesmo após o aplicativo ser reiniciado ou o dispositivo ser desligado. Aqui, vamos discutir como trabalhar com bancos de dados locais em Flutter usando Dart. Skleet em Flutter. Skleet é uma biblioteca em C que fornece um banco de dados leve baseado em disco que não requer um processo de servidor separado e permite acessar o banco de dados usando uma variante não padrão do SQL. No Flutter, usamos a biblioteca Skleet para manipular Skleet. Instalação. Para começar, precisamos adicionar a dependência Skleet ao nosso arquivo pubspec.yaml. Também vamos adicionar o caminho do provedor, que usaremos para encontrar o caminho para o diretório do banco de dados. Pri maior que, dependências, Flutter, SDK, Flutter, Skleet, ANI, path_provider, ANI, menor que barra pri maior que, execute o comando Flutter packages get para instalar as dependências. Abertura de um banco de dados. Podemos abrir o banco de dados usando o método OpenDatabase. Se o banco de dados não existir, ele será criado. Aqui está um exemplo de como abrir um banco de dados. Pri maior que, import package skleet/skleet.dart, void OpenDatabase async, final database igual a white OpenDatabase, join a white get databases path, dogia_database.db, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que, criação de tabelas. Depois de abrir o banco de dados, podemos criar tabelas nele. O método onCreate é chamado quando o banco de dados é criado pela primeira vez. Pri maior que, final database igual a white OpenDatabase, join a white get databases path, dogia_database.db, onCreate, db, version, return db.execute, create table dogs id integer primary key, name text, age integer, ponto e vírgula, version, 1, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que, inserção de dados. Podemos inserir dados em nossa tabela usando o método insert. Este método salva automaticamente os dados em um formato que Skleet pode entender. Pri maior que, future void insert dog, async, final db igual a white database, a white db.insert, dogs, dog.tomap, conflict algorithm.replace, ponto e vírgula. Menor que barra pri maior que, consulta de dados. Podemos consultar os dados em nosso banco de dados usando o método query. Este método retorna uma lista de mapas, onde cada mapa é um registro no banco de dados. Pri maior que, future list menor que dogs async, final db igual a white database, final list menor que map menor que string, dynamic maps igual a white db.query dogs, return list.generate maps.length, e, return dog, id, maps, id, name, maps, name, age, maps, age, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que, atualização de dados. Podemos atualizar os dados em nosso banco de dados usando o método update. Este método leva um mapa de valores para atualizar. Pri maior que, future void update dog, async, final db igual a white database, a white db.update, dogs, dog.tomap, query, id igual, query args, dog.id, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que, exclusão de dados. Podemos excluir dados do nosso banco de dados usando o método delete. Pri maior que, future void delete dog int id, async, final db igual a white database, a white db.delete, dogs, query, id igual, query args, id, ponto e vírgula, menor que barra pri maior que. Trabalhar com bancos de dados locais em Flutter é simples e direto, graças à biblioteca Skleet. Com ela, podemos realizar uma variedade de operações de banco de dados, como inserir, consultar, atualizar e excluir dados. Em resumo, a manipulação de dados é uma parte crucial do desenvolvimento de aplicativos e o Flutter, com sua biblioteca Skleet, torna essa tarefa mais fácil. Com um pouco de prática, você estará confortável em lidar com bancos de dados locais em seus aplicativos Flutter.